Vamos lá, né? Estamos com mais um vídeo e dessa vez estamos com o vídeo dele, do Ciência Todo Dia. E o título é meio sugestivo, meio pensativo, né? Sugestivo nem tanto, mas pensativo. A pergunta é possível curar a morte? É mais ou menos isso. É possível curar a morte? Pensando nisso e não levando pro lado religioso, né? É possível curar a morte? Essa é a pergunta. É possível ou não é? Essa é a pergunta que nós faz. É possível curar a morte? Por boa parte da história humana, essa era uma pergunta meio boba. E a resposta era um óbvio que não. A ideia de superar a morte era fruto de histórias de fantasia como Frankenstein. Não só era impossível curar a morte, como muitas doenças eram sentenças dela. Mas nós vivemos em um mundo pós-medicina moderna, com avanços médicos sem precedentes. Avanços tão profundos que hoje em dia nós até precisamos redefinir o que significa morrer. Então, talvez pela primeira vez na história, perguntar se é possível curar a morte não é mais apenas uma pergunta metafórica, e sim uma questão real que pode ser estudada. Até porque nós já conseguimos reverter estados que no passado eram considerados morte. Mas vamos entender melhor essa história. A vida e a morte sempre foram compreendidas de maneiras distintas em diferentes culturas, religiões e sociedades. Os egípcios consideravam o coração como o centro da vitalidade humana. Já culturas japonesas conectavam a ideia de vida com as vísceras e o abdômen. Como eu disse, essa pergunta me faz pensar, depende. Se for levar pro lado religioso, sim, tem como, mas se for levar pro lado científico, sei lá, é muito pensativo sobre isso. E essa diversidade de perspectivas, muito além de uma curiosidade histórica, mostra que a linha entre a vida e a morte nunca foi exatamente óbvia. A fonte definitiva da nossa vida, da nossa identidade, ou da nossa alma, se você preferir, nunca foi bem definida. Mas o que sempre foi verdade é que nós morremos. E que ritos para lidar com esse fato são tão antigos quanto a própria humanidade. Existem registros de rituais para marcar a morte desde o período paleolítico, há dezenas de milhares de anos. Os egípcios viam na mumificação uma ajuda para que a pessoa falecida pudesse navegar pelo pós-vida. E, no processo, desenvolveram diversas maneiras de impedir que o corpo começasse a putrefação. Mas um ponto de virada na relação da humanidade com a morte veio na década de 1960. Até o começo do século XX, uma pessoa caída no chão sem batimentos cardíacos e sem respiração era considerada morta. Mas na metade do século XX, máquinas capazes de manter o coração e os pulmões de pacientes em estado crítico foram inventadas. O uso principal delas era em cirurgias delicadas, mas a própria existência delas abria uma possibilidade curiosa. Porque com elas, era tecnicamente possível impedir alguém de morrer. Pelo menos se nós pensarmos na morte como o fim dos batimentos cardíacos e da respiração. O suporte artificial da vida atingiu o ponto de suspender a morte de forma quase indefinida. Só que essa... Não é só porque o coração vai estar ligado ao aparelho para que a pessoa vai estar viva. A pessoa não vai estar viva, a pessoa vai estar morta. Só que o coração dela vai continuar batendo. Mas, vamos supor, ou é porque hoje em dia abrange muita coisa. Abrange, sei lá, você pode ter tido morte cerebral, mas o coração tá batendo, não sei. Eu posso estar falando besteira, né? Não sei. A ideia não era exatamente útil. Não é porque nós podemos retornar com os batimentos cardíacos ou com a ventilação de um paciente que ele tem chances reais de se recuperar como era antes desse evento acontecer. É osso, né, rapaziada? É osso. Isso fica ainda mais claro se nós imaginarmos um caso extremo. Nós até poderíamos usar essas máquinas para manter um corpo sem atividade em regiões cerebrais importantes, ou sem consciência, funcionando em algum nível. Mas em nem todos os casos seria possível se recuperar desse estado. Mas então, onde exatamente fica a linha que separa estar vivo de estar morto? Foi essa pergunta que levou o comitê ad hoc da Escola de Medicina de Harvard a criar um novo critério para definir o que significa morrer.
Esse comitê publicou em 1968 uma definição de coma irreversível para definir morte encefálica. O encéfalo, toda a massa de sistema nervoso que está dentro do nosso crânio, e em especial o tronco encefálico, é a parte do cérebro responsável pelas funções vitais básicas. E a lógica aqui é simples. Um paciente sem funções encefálicas específicas nunca vai conseguir se manter vivo sem a ajuda de máquinas. E mesmo com máquinas, as chances de ele acordar são muito remotas. Você já parou pra pensar que quase tudo que a gente usa hoje em dia envolve algum tipo de algoritmo? Do caminho que você fez pra casa, até mesmo quando o feed do YouTube recomendou esse vídeo que você está assistindo agora. Mas existe uma grande diferença entre usar tecnologia e entender tecnologia. E é exatamente aqui que entra a Alura, a maior escola de tecnologia online do país. 24 meses, não muitas coisas, ganhou um significado sem carreira, porque o tempo não para. E agora sim, de volta ao vídeo. Foi uma das primeiras vezes na história que a palavra morte, que pode... Consegui detectar que era um anúncio, uma publi. significar muitas coisas, ganhou um significado científico mais concreto, no sentido de ser mais limitado e também quantificado. E a ideia de reduzir a morte em torno das atividades encefálicas foi amplamente aceita pelos mais diversos institutos ao redor do mundo, e até serviu de base... Calma aí. Vamos lá. para legislações que precisavam definir precisamente o que significa proteger a vida. Mas isso não impede que perguntas ainda mais profundas continuem pairando no ar. Porque se já é desafiador entender o quanto dessa atividade neural é necessária para considerar alguém como morto, então imagina para considerar como vivo. E a própria visão da sociedade mudou muito com essa nova definição, que revolucionou até a doação de órgãos. Com a morte da função cerebral, atingimos um ponto sem retorno. Não é mais possível existir um eu consciente, mas biologicamente ainda é permitido manter esse corpo funcionando. Inconsciente, mas fisiologicamente vivo. É essa definição que permite que a dúvida é, vamos supor que o fígado, rins e o intestino tenha parado. Mas o coração continua normal, o cérebro continua normal. E aí, é considerado morto ou vivo? Ou em coma, né? Aí que fica a dúvida. Doação de órgãos aconteça sem agredir, por definição, o conceito atualmente aceito de uma pessoa viva. Por mais que o momento da morte e até mesmo de vida possam ser discutidos, os métodos, sinais e sintomas aceitos para dar esse diagnóstico do ponto de vista médico e legal são precisamente determinados. Mas e quanto a um caso não tão extremo quanto a morte cerebral, mas que ainda é extremamente perigoso? Por exemplo, uma parada cardíaca. As células do coração são músculos extremamente resilientes, e essas células, em geral, se mantêm relativamente viáveis por um bom tempo depois da parada. É justamente por isso que é possível reverter a parada cardíaca usando eletricidade. O coração é formado por músculos que se contraem em resposta a um estímulo elétrico, mas é possível tentar reestabelecer o ritmo cardíaco através de eletricidade de forma artificial. Esse procedimento é conhecido como desfibrilação, e o equipamento responsável por isso é o desfibrilador. Mas aqui tem uma pergunta implícita. Se o coração se mantém viável o suficiente para ser reanimado, mesmo minutos depois de uma parada cardíaca, por que ainda assim é tão difícil de ressuscitar alguém? A resposta está na função do coração. As células do corpo... Essa é a dúvida que fica, entendeu? Essa é a dúvida. Mas vamos lá. Humanos precisam de nutrientes e também trocar oxigênio por gás carbônico regularmente. E tanto a entrega de nutrientes quanto a troca gasosa são mediadas pelo sangue, que por sua vez é bombeado pelo coração. Sem o coração realizando seu trabalho, começa a falhar a oxigenação do sangue nos pulmões e a faltar oxigênio e nutrientes para as demais... Eu entendi o sentido, mas a pergunta é: mesmo que o coração funcione, o cérebro funcione, mas se o intestino grosso, o rins, o fígado não funcionar, e aí? A ciência consegue reverter esse caso? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. Células. E isso começa a causar um colapso de todos os tecidos que formam o nosso corpo. A questão é que diferentes células têm necessidades diferentes de oxigênio. Alguns órgãos do nosso corpo conseguem ficar quase 1 hora ou mais sem oxigênio e ainda se recuperar. E esse tempo pode ser estendido ainda mais artificialmente, como através da refrigeração dos órgãos, que reduz o consumo de oxigênio e nutrientes. E é inclusive esse fato de que alguns órgãos são capazes de suportar a falta de oxigênio por longos períodos de tempo que torna o transplante de órgãos possível.
Mas existe uma grande exceção. O próprio coração, que é muito sensível à falta de oxigênio, mas também o cérebro. Imagina fazer thumbnails pro YouTube de forma... Utopia. Esse é um anúncio do Utopia, gente, pra quem não sabe. E é nele que nós vamos focar agora. O cérebro consome quantidades desproporcionais de nutrientes e oxigênio para o seu tamanho. Cerca de 20% da energia que o seu corpo usa vai para o cérebro, que corresponde em massa a cerca de 2% do corpo. Poucos minutos sem oxigênio, isso é, poucos minutos sem o coração batendo, podem causar danos irreversíveis ao cérebro. Alguns estudos observaram que apenas 30 segundos após uma parada cardiorrespiratória, quando o cérebro deixa de receber o sangue bombeado pelo coração, a atividade cerebral, que se esperaria diminuir, aumenta bruscamente. Os neurônios, com os seus axônios e dendritos, carregando eletricidade para se comunicar através de sinapses nervosas, atingem um pico de atividade elétrica. E em estudos com animais foi observado que neurotransmissores como serotonina e dopamina são liberados em grandes quantidades. E quem sabe, esse estado alterado pode ser uma das explicações para as experiências de quase morte que muitas pessoas relatam. Ainda não temos uma resposta definitiva do... Calma aí. Prosseguimos. Por que disso acontecer? Talvez seja uma tentativa final do corpo de reagir à falta de oxigênio. Poucos minutos depois de uma parada cardíaca, os neurônios começam a morrer por falta de nutrientes que o sangue deixou de enviar, o que é muito mais rápido do que os outros órgãos. E é nesse ponto que nós encontramos um limite inflexível entre a vida e a morte. Um tipo de morte irreversível não pelas capacidades médicas, e sim por causa das leis da física. Uma das principais características de uma célula viva é que ela se separa do ambiente. Ela consegue controlar quais substâncias entram e quais substâncias saem da sua membrana. E isso é uma estrutura extremamente organizada. E segundo as leis da termodinâmica, manter uma coisa organizada desse jeito, como uma célula, gasta bastante energia. E é por isso que as nossas células precisam do oxigênio e nutrientes do sangue, para lutar contra a tendência natural do universo que eventualmente leva tudo à desordem. Quando a falta de nutrientes e oxigênio fica drástica demais, a célula perde... Mas sei lá, pá, é uma coisa... Ciência pra mim, eu não vejo... Né, sentido, mas eu não vejo, sei lá... Eu não acredito muito na ciência, né, sabe? Igual na história do Big Bang. Eu não acredito muito, entendeu? Eu não sou muito de acreditar. Ah, o mundo existiu... pelos Big Bangs, ou os macacos, né? Como o pessoal diz. Eu não acredito. Desculpa pra quem acredita. De boa, tá? Mas é isso aí. Nada contra. Perde a capacidade de manter a membrana que a separa do ambiente. E então, ela é destruída por processos de morte celular. E uma vez que uma célula é destruída desse jeito, é impossível reverter esse dano. E se células suficientes forem destruídas no cérebro, é impossível de reverter esse estado. Não importa qual definição de morte nós estejamos usando para embasar nossa discussão, essa é a causa final e biofísica da morte, que é a quebra das barreiras que separam um número suficiente de células do ambiente, a ponto de encerrar as funções de um órgão vital. Uma vez que as células começam a sofrer processos de morte celular, esse é o ponto em que a morte de fato começa. No caso do encéfalo... Calma aí, deixa eu só mostrar. É porque fica estranho. Às vezes que eu tô olhando do nada aqui pra baixo, é por causa disso aqui, ó. Calma aí. Olha, foi. Eu tô com a mão na câmera, né? Que animal. Eu tô olhando pra ele, tá? Ele fica na minha frente. Aí eu fico olhando pra ele. É isso, só pra mim. Só pra explicar. Prosseguimos. Porque parece que eu tô olhando pro nada, mas não tô não. Tô olhando pro cachorro aqui. A atividade cerebral começa a diminuir consideravelmente. E como consequência, os músculos do corpo passam a ficar menos ativos, em um estado de relaxamento. E em seguida, por ação da gravidade e a interrupção da circulação sanguínea, a pele começa a ficar pálida. E sem sangue circulando, a temperatura corporal diminui. E após algumas horas, é atingido o chamado rigor mortis, em que os músculos ficam contraídos involuntariamente. E o corpo fica duro até as fibras serem degeneradas e relaxarem novamente. E tudo isso é consequência do... Eu já pesquisei como funciona o corpo depois que se passa um tempinho que a pessoa morreu. É tipo isso que ele falou. Mas é complicado. É muita coisa que leva a isso, entendeu? Prosseguimos. Fim dos processos físico-químicos que mantêm as células do nosso corpo ativas. Ou, em outras palavras,
vivas. E aqui nós atingimos a última parada, o verdadeiro ponto de não retorno. Não é possível reverter a morte celular com a tecnologia que nós temos hoje. Então, se nós buscamos curar a morte algum dia, nós precisamos aprender a impedir a morte celular a qualquer custo, para só depois aprender a religar um cérebro desligado. Mas aqui tem um porém. Reverter a morte celular também pode ser extremamente perigoso. Até porque uma doença que busca fazer exatamente isso é o câncer. E sendo honesto, nós não temos a menor ideia de como religar um cérebro. O nosso entendimento do cérebro não está nem perto de ser capaz de explorar essa ideia cientificamente. Meu trabalho é fácil. Mas é como eu disse, não tem como falar disso e não lembrar. Por ora, a esperança de alguns está na ideia de preservar as células. Não tem como falar, reverter uma coisa, vamos supor, um câncer, no pior estado, que se torna perigoso de fazer cirurgia e não lembrar da parte religiosa. É isso que eu tô tentando falar. É que não tem como. Vamos supor, uma pessoa tá com câncer, no último estágio, que se tornou até perigoso de fazer uma cirurgia, né? Aí, pra onde vai correr? Hein? Não importa qual religião que a pessoa acredite. Mas e aí? Não tem como falar disso, não levar pra parte da religião. Entendeu? Células do corpo até que uma tecnologia capaz de reverter qualquer morte seja inventada. Essa é a ideia da criogenia. E tem gente pagando milhões de reais para terem seus corpos, ou pelo menos os seus cérebros, nas versões mais baratas, preservados. Pelo menos em teoria. A ideia é simples. Imediatamente depois de uma morte por alguma doença séria e atualmente incurável, o corpo ou só a cabeça do paciente são congelados. Mas aqui as coisas ficam bizarras. A ideia é só ressuscitar a pessoa congelada quando a nossa tecnologia, que ainda não nos permite ter nem ideia de como fazer isso, ficar avançada o suficiente para curar a condição que matou o paciente pela primeira vez. Na prática, nós não temos a menor ideia de se esse tipo de congelamento serve para preservar a vida das células. E é bem possível que assim que o corpo seja reaquecido, as células morram no processo. Na verdade, a própria criogenia já causa morte celular. E inclusive eu tenho um vídeo só sobre criogenia. E mesmo assim, a ideia é ter sido e transplantado para um novo rato. Mas o detalhe é que o rim ainda está... O próximo que a ciência chegou de realizar a criogenia com sucesso foi com o congelamento do rim de um rato, que voltou a funcionar depois de ser aquecido e transplantado para... Eu virei a câmera, não sei como. Eu fui abaixar para colocar ração pro cachorro e virou a câmera, desculpa, dicção. Prosseguimos. Também não é sem precedentes. O mais próximo que a ciência chegou de realizar a criogenia com sucesso foi com o congelamento do rim de um rato, que voltou a funcionar depois de ser aquecido e transplantado para um novo rato. Mas o detalhe é que o rim ainda estava com as suas células vivas antes do congelamento. Então, é possível curar a morte? A resposta é que depende do que você define como morte, e até como vida. Porque nós já conseguimos reverter cenários que antigamente seriam considerados o fim. Mas quase como um paradoxo... Sim, eu sei que algumas coisas que é considerado como morte tem como ser revertido. Tipo, hoje em dia, dependendo do estado do câncer, tem como, né, reverter o caso do câncer. Isso é um milagre. Mas tem casos a casos que não tem como. E é isso. Uma parcela dessa discussão também depende do nosso entendimento de onde exatamente que é o começo da vida, que ainda é um debate que divide muitas opiniões. E quem sabe, conforme a tecnologia avance, nós também vamos conseguir reverter quadros que hoje parecem impossíveis. Mas o que eu espero que esse vídeo tenha conseguido ajudar a entender é que, mesmo assim, existem limites para a vida. Limites que atualmente são físicos. Ou, até melhor, termodinâmicos. É impossível para nós hoje revertermos a morte a nível celular. Então, quem sabe, o segredo no futuro está em impedir que ela aconteça. Muito obrigado. A intenção do vídeo é boa, entendeu? Realmente, a intenção do vídeo é bom. Faz a gente pensar muito. Coloca o nosso cérebro pra raciocinar. Mas, é como eu disse, não tem como ver o vídeo e não levar pro lado religioso. O título é possível curar a morte? Aí, dependendo da pessoa, vai pensar, tem? Se for levar pro lado religioso,
Tem, é lógico, só basta ter fé. Mas se for levar pro lado científico, aí fica um pouquinho mais complicado, entendeu? Mas, pô, é complicado. Nossa, agora eu tô pensando aqui. Meu Deus, meu Deus. Mas é um vídeo bom, isso aí.